noite a todos. Novamente estou aqui, Rafael Saravai, para mais um vídeo no canal de oração. Obrigado por você que está aqui assistindo essa mensagem. Hoje a mensagem se concentra em Êxodo capítulo 1, versos 15 ao verso 17, certo? Êxodo capítulo 1, verso 15 ao 17. Mas antes da gente começar a reflexão, vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, abençoe por favor a leitura da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Êxodo capítulo 1, verso 15 diz o seguinte: O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixavam viver os meninos. Aqui a gente vê uma história que coloca como ponto central no capítulo todo duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Sifrá e Puá. Duas parteiras, ou duas pessoas que antigamente ou até recentemente eram anônimas, e que depois, nos demais capítulos, elas não são nem mencionadas, mas Sifrá e Puá talvez sejam as pessoas mais influentes e importantes deste primeiro capítulo aqui. Por quê? Porque existia uma ordem sobre os israelitas, sobre os hebreus, de que, sob regime de escravidão, como eles viviam, eles estavam vivendo em escravidão no Egito, eles não poderiam ter filhos homens. Por quê? Porque os israelitas eles já tinham muitas pessoas no Egito. E o Egito, terra de Faraó, estava incomodando muito essa grande quantidade de pessoas. Ele temia uma revolta, porque eles já eram grande parte da população, mais de 2 milhões de pessoas. Então, Faraó ele colocou sobre regime de escravidão, de trabalho muito pesado dos israelitas, e também fez com que, agora com esse novo decreto, que os meninos iriam ser mortos pelas parteiras logo ao nascimento. E é um ato muito cruel, pensando bem. Por quê? Naquela época não existia ultrassom, como a gente conhece hoje. Então a pessoa só descobriria se era menino ou menina após o nascimento, quando o bebê ele já saísse da barriga, no nascimento. Isso é uma coisa desumana. Por quê? Porque a gente sabe, através, por exemplo, dos mandamentos de Deus, de que Deus ele nos proíbe, certo? Na lei de que nós não devemos matar ninguém, não matarás. E Deus, a gente também sabe que ele se importa com a vida de cada pessoa. E o bebê, o ser humano pequeno, quando a gente nasce, é uma pessoa. Só que o rei do Egito estava sendo usado pelo inimigo para impedir que o povo de Israel pudesse se libertar. Aqui era o inimigo querendo prender o povo de Israel, os hebreus, no regime de escravidão para sempre. Só que o Senhor, ele tinha servos fiéis, ele tem servos fiéis até hoje, no meio de um povo pagão, no meio do povo que infelizmente é idólatra. E Sifrá e Puá eram apenas duas pessoas em meio a uma corte toda pagã, que elas honraram a Deus e obedeceram ao seu Deus, não fazendo a vontade de um rei maligno e tirano que era Faraó. Um rei que ele não queria saber da existência ou de quem era Deus. Um rei que era totalmente levava os seus caminhos como caminhos ruins e queria assassinar, queria matar pobres crianças. Mas a gente viu até na história de Herodes, né? Quando Jesus ele estava para nascer, Herodes queria que todos os meninos fossem mortos. Assim, a mesma coisa que aconteceu com os israelitas. Só que aqui, graças a Deus, neste caso aqui, essas duas parteiras, elas meio que colocam uma barreira nisso, impedindo que o grande salvador daquele momento, daquela pátria, que fosse Moisés, impedindo que ele fosse morto. Então o que a gente pode aprender dessa história, dessa reflexão, é que Deus ele possui servos fiéis em meio à multidão. Ele existe aquelas pessoas que deixam que o seu Espírito Santo habite nelas em meio a todo o povo, em todo o mundo. E que também Deus ele honra aquelas pessoas que lhe honram. Ele abençoa aquelas pessoas que lhe obedecem. Então, muito mais vale a gente obedecer a Deus do que obedecer aos líderes humanos. Entenderam? Então, vamos fazer uma oração. Amado Deus, amado Pai, obrigado, Senhor Deus, por este momento, obrigado por essa reflexão. Se eu posso, por favor, colocar no nosso coração a vontade de servir e te agradar, e que seja tudo para a tua honra e para a tua glória, para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém.